Bom dia, alunos. Hoje damos continuidade ao nosso conteúdo, nos encaminhando para o final do primeiro bloco do primeiro bimestre, onde a gente termina diverso mecânica. Então, agora, falar um pouco sobre as aplicações das leis de Newton. Uma balança. A balança, ela está relacionada com o contexto de força normal e a força aplicada sobre ela. Vamos ver. As balanças que usamos para ver com quantos quilos estamos se baseiam na leitura do nosso peso. Ela não lê qual é a massa do nosso corpo, mas sim a força que estamos fazendo sobre ela. Então lembre-se, na aula passada eu comentei a diferença de peso e massa, tá? Massa é a quantidade em quilos que a gente tem, que se eu tenho, por exemplo, 85 quilos aqui, se eu for para outro lugar do universo, eu continuo com os 85 quilos, mas o meu peso pode mudar, dependendo do lugar que eu esteja, tá? E vocês devem perceber também que quando a gente está numa balança, se a gente coloca um pé na balança e um pé fora da balança, a leitura na balança é diferente, não é a leitura do nosso peso. Por que isso? Aliás, não é a leitura da nossa massa. Por que isso? Porque a balança, ela lê a força que é aplicada sobre ela. Por exemplo, ali na segunda linha, ou no segundo parágrafo, uma pessoa de 75 quilos exerce uma força de 750 newtons na balança, se considerarmos a aceleração da gravidade como g igual a 10 metros por segundo. Porque, se a gente lembrar da última aula, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a massa da pessoa é 75 quilos, então 775 vezes 10 vai dar 750. Então, o que a balança faz? Ela lê esses 750 newtons que está sendo aplicado sobre ela e divide pelo valor da aceleração da gravidade. E esse valor da aceleração da gravidade é justamente o que mostra no visor, tá? Então, a balança leu que a força era 750 newtons, estava pressionando ela, e dividiu esse valor por 10 para mostrar no visor o valor em quilos da massa da pessoa. É claro que a aceleração não é exatamente 10, como eu comentei com vocês. É 9,8 mais ou menos, tá? Na linha do mar. Aqui em Curitiba, na região de Curitiba, a aceleração é mais ou menos 9,78 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver um exemplo. Considere que Jaqueline foi à farmácia para se pesar e aplicou uma força de 650 newtons na balança. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor indicado na balança? Isto é, qual é a massa da Jaqueline? Então ela está aqui, lembrando que ela exerce uma força-peso, né? Todas as pessoas, objetos, por ter massa, exercem uma força-peso na balança, e pela terceira lei de Newton, a balança vai aplicar uma força de reação nessa pessoa, que é a força normal. É uma força que todo corpo que está apoiado sobre uma superfície é uma força de reação, essa força de apoio, que é o que a gente chama de normal, que aponta para cima, tá bom? Para cima ou ao contrário da direção de aplicação da força, tá? Então, como a força que Jaqueline exerce na balança é a força-peso, o valor de sua massa é encontrado dividindo o valor do peso pela aceleração da gravidade. Então, se peso é igual a massa vezes o G, a massa é igual ao peso dividido por G, tá? Só passando o G dividindo. E como é que eu encontro a massa? Eu pego o peso, que é 650 newtons, divido pela aceleração da gravidade, que é 10, e eu encontro que a massa dela é 65 quilos, tá? Jaqueline tem 65 quilos. Então, o que é uma força de tração? Força de tração é sempre quando a gente está trabalhando com fios puxando blocos, com pessoas puxando fios, enfim. E é muito comum a gente ver o uso de fios no nosso dia a dia, né, para realizar qualquer tipo de tarefa. Agora me veio à cabeça um exemplo de uma criança que puxa um caminhãozinho de brinquedo, por exemplo. Isso aí, ela está puxando através da força de tração. O fio exerce essa força de tração no caminhão, tá? Ou às vezes pode simplesmente falar tração. Nos problemas que veremos a seguir, consideramos o fio como sendo o ideal, ou seja, ele é inextensível e sem massa. A gente considera o fio como se não tivesse massa nenhuma, né? Como se a massa dele fosse 0 quilos, 0 gramas, e ele não fosse inextensível, ou seja, ele não consegue fazer aquelas barrigas, ele está 100% esticado sempre. E por que isso? Porque daí as nossas contas ficam bem mais simplificadas, tá? E quando a força de tração é única a puxar o fio, o que acontece? Nós vimos que, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Mas se a única força que existe, ou a força resultante, é a tração,
Então, a gente pode falar que a tração é igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver um exemplo? Então, o movimento. Considere que uma criança puxa um caminhão de brinquedo com um fio ideal, tá? Ou seja, um fio que não tem massa e inextensível. O caminhão tem massa de m igual a 0,8 quilos ou 800 gramas. Aqui é importante ressaltar, gente, quando vai fazer conta, aqui na parte da lei de Newton, a gente sempre usa a massa em quilos, tá? E a criança puxa o fio horizontalmente, com uma força de F igual a 1,2 newton. Qual a aceleração adquirida pelo caminhão? Então, aqui, a criança aplica uma força na corda, o caminhão adquire uma certa aceleração nesse sentido. Nesse caso, a gente precisa supor que a corda está bem certinho na horizontal aqui, tá? Porque senão a gente ia precisar fazer uma decomposição em ângulos e tudo mais. Só que nesse caso não é necessário, para ficar mais fácil. Aqui a gente não vai usar na conta, mas é sempre importante ressaltar que se o caminhão aplica um peso, né, tem um certo peso e ele faz uma força na superfície, a superfície retribui a normal nele. Porque se não tivesse as forças normais e a força-peso, o que ia acontecer? Ou ele ia afundar na mesa, ou ele ia sair flutuando. Mas como a normal é exatamente igual ao peso, elas se cancelam, o caminhão não sobe nem desce, ele fica na horizontal, tá bom? E, claro, ele vai se mover nesse sentido, nesse caso, por causa da corda que está puxando ele. Então, no caminhão, a única força que atua é a força de tração no fio, tá? A única força resultante, porque a gente sabe que tem a normal e a força-peso aqui. Mas como a força de tração é a única resultante, ou seja, é a única que não tem outra que cancela ela, a gente pode falar que, usando a equação F igual a ma, nesse caso, a nossa força é igual à tração, tá? Para calcular a aceleração, usamos que a tração é igual a massa vezes a aceleração e isolamos esse valor da aceleração aqui. Ou seja, é só dividir a massa, a força de tração pela massa. Como a criança puxa o caminhão com 1,2 newtons e a mesma força que ela aplica na corda é a força que a corda puxa o caminhão, por quê? A gente considera o fio ideal, sem massa e inextensível, a gente sabe que a força de tração é 1,2. Dividindo pela massa, que é 0,8, a gente tem que é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. E agora vamos ver uma questão de equilíbrio. Aquela questão não era de equilíbrio, era de movimento, porque o caminhão estava se movimentando para um sentido. Vamos ver uma questão de equilíbrio. Ainda podemos encontrar problemas que retratam situações de equilíbrio. Nesses casos, as forças que apontam para direções opostas se anulam. Veja que na figura ao lado, a gente vai considerar que a massa do nosso bloco aqui é 3 kg. E eu quero saber, se ele se encontra em repouso, ou seja, se o bloco está paradinho ali, qual é a tração do fio? Então, como o bloco está parado, temos que a força-peso é igual à força de tração no fio, tá? Por quê? Se ele não está indo nem para baixo e ele não está indo nem para cima, significa que a força que está puxando ele para baixo, que é a força-peso, é a mesma força que está puxando ele para cima, que é a tração. Então, vamos ver qual que é a força-peso. A gente sabe que a peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, m vezes g. Como a massa é 3 quilos e a aceleração da gravidade é 10, a força peso é 30 newtons, tá? Então, são 30 newtons de força para baixo. Só que como ele está em equilíbrio, também existe 30 newtons de força para cima. E esses 30 newtons de força para cima, quem é responsável por fazer? Justamente a força de tração do fio, que segura o bloco pendurado pelo teto aqui, tá bom? Então, assim que a gente pensa nesses exercícios. Aqui eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem. A primeira de uma pessoa numa balança, que é exatamente a mesma situação do exemplo 1. E a segunda é parecida com o exemplo do caminhãozinho, tá? Para vocês fazerem. Esses aqui não vão valer nota, mas quem fazer eles já vai estar muito mais preparado para a próxima atividade avaliativa que eu vou colocar na quinta-feira. Muito obrigado pela atenção de todos.